Bom, primeiramente, né, parabéns pela conquista, né, da Copa Elite de Aspirantes, a segunda edição. Cara, primeiramente eu queria entender o que você acha que foi a mudança aí de comportamento, né, visto que na primeira edição foi CT Fox Guarulhos foi em último lugar e a gente conseguiu conquistar o título na próxima edição. Então eu queria entender de você o que você acha que foi a mudança que fez a gente sair de último lugar para o campeão. Foi primeiramente, acho que a mudança de mentalidade desde o começo do ano, quando a gente acabou o campeonato muito mal, ano passado, e todas as equipes que estavam no campeonato ano passado e estavam esse ano, a gente escutou, tal, que talvez a gente seria o patinho feio da competição, e lógico, o elenco chegou mais forte, mas a mentalidade foi o principal, acho que o que mudou foi a mentalidade, desde que eu apareci nos treinos, a saber que a gente ia ganhar desde o começo. Foi excelente, cara. E qual é a sensação de levantar essa taça como capitão aí do campeonato, levantar a taça aí na grande final? Então, mesma opinião, foi perfeito por conta do ano passado, cara, e mudou tudo. Mudou tudo, foi uma experiência maravilhosa junto com meus amigos, que da forma que a gente acabou ano passado o campeonato e da forma que a gente fez esse ano, por exemplo, invicto, tomamos um gol no campeonato, então foi perfeito, assim, foi realmente, a gente colocamos como meta e fomos lá e batemos a meta, entendeu? Pô, legal, cara, você falou que você levou um gol no campeonato, me fala qual que você acha que foi o segredo, assim, Gu, que, pô, ter a melhor defesa do campeonato e em 6 jogos levar apenas um gol, né? Isso é um número bem expressivo, assim. Então, além da nossa defesa compactada, a qualidade que a gente tinha, acho que desde o começo, quando a gente montou, a gente sabia do time que ia disputar o campeonato, foi a união. A gente parecia que todos os jogos ali a gente não ia perder a bola, sabe? Desde a estreia, acho que a estreia foi um momento muito bom, que eu senti. Eu falei, cara, mano, a gente tem um time, e a gente vai surpreender. E ali foi o momento que eu, tipo, achei que a gente, talvez, sabe, tava muito sólido. Lógico, o nosso goleiro também, o nosso time conversa, passa uma confiança absurda, mas a linha de defesa, o time inteiro e acho que a alma do time tava muito bem esse campeonato. Acho que por isso que a gente não acabou sofrendo um gol. Pô, maneiro. E assim, afinal, né, eu acho que era uma opinião quase unânime que a outra equipe era a favorita, né? Sim. Por 30 gols em 5 jogos, invicto. Vocês chegaram invicto também mais pro empate, vocês chegaram invicto ganhando todas as partidas, Sim. né? E, cara, eu queria saber como vocês encararam chegar numa final com um grande favorito do campeonato, já antes de começar o campeonato, durante o campeonato, se mostrou o porquê foi o favorito, e como que foi trabalhar esse pensamento, como foi fazer a final com eles e com muito trabalho, muito suor, vencer nos pênaltis e se sagrar campeão aí. Então, Gui, como eu falo no vestiário pros moleques também, a gente conversa, independente do que a gente vai enfrentar, tem que ser o mesmo. Se você for jogar a bola na rua, você tem que enfrentar como se fosse uma final. Se você for treinar, tem que ser como uma final. E pra gente, o adversário é muito forte, a gente respeita, mas como eu falei, pra gente não tinha isso, cara, não tinha favorito. Talvez pra quem é de fora tinha. Mas, por exemplo, a gente tem uma série de jogos, jogamos contra o Red Bull, não tomamos gol também, então pra gente podia vir quem fosse, cara. Talvez a gente contra a gente, porque a gente sabia que tava no nosso campo, com a nossa torcida, com a força que a gente tava, e respeitar eles, mas fazer a nossa parte, foi o que aconteceu. Acho que a gente não surpreendemos eles no sentido entrega, não deixamos 30 gols falar, ou o time que tá favorito falar. E foi o que aconteceu. A gente foi pros pênaltis, e nos pênaltis eu sabia que a gente ia ser campeão. Eu falei pra todo mundo ali. Falei, a gente vai ser campeão, e fomos. Pô, legal, cara. E assim, né, nós vimos aí a presença de muitos familiares, muitos amigos aí, e pelo menos a minha opinião, né, que a família, os amigos são muito importantes na nossa trajetória, nos nossos sonhos. Eu queria saber, cara, o que você achou da sensação de não só jogar em casa, mas de olhar pra arquibancada ali, ou não sei se também rolou isso durante o jogo, na hora dos pênaltis, mas olhar na arquibancada e ver seu pai, sua mãe, seus amigos, os outros atletas também terem isso ali. Quão isso foi importante pro desenvolvimento do jogo, do pré-jogo, do título, assim, da final como um todo, assim. Então, acho que isso foi o diferencial também. Foi muito diferencial, como que teve no vestiário, cada atleta teve ali uma lembrança do familiar ou de um amigo próximo. Isso dá uma força, acho que qualquer parte da nossa vida, ter alguém olhando pra gente ali que apoia a gente faz diferença. E tá no campo aqui, ver, por exemplo, do meu lado, meus amigos ali, pessoas que estavam comigo, que estão comigo na minha carreira, nesse processo, minha família, meu pai e a mãe ali, cara dividida, cada momento que eu bater o pênalti, por exemplo, era uma força a mais. Inclusive, foi por bater o pênalti, eu olhei pra eles, e eu já sabia que eu não ia perder, e eu acho que foi uma força, lógico, o time deles também tinha alguns familiares, mas a gente estava em peso, e isso fez total diferença, eu achei. A gente entrou com uma força a mais,
tanto pra pressão pro outro lado, mas sempre acho que ter uma família, alguém perto da gente, dá outra força, dá uma força maior. Pô, legal. Você falou pra mim que quando foi pros pênaltis, né, você tinha a convicção que vocês iriam ser campeões, cara. E eu ouvi isso não só de você, mas de outros atletas também, até da comissão também, eu ouvi algumas pessoas falando isso. Eu queria entender o porquê, cara, você tinha tanta convicção nisso, porque foi um sentimento muito unânime. Então eu queria entender, na sua opinião, o que você acha que fez esse sentimento meio, pô, batalhamos, empatamos, chegamos nos pênaltis, mas nós vamos ser campeões. Sim. Gui, foi o que eu falei, cara. Foi o que eu falei desde o começo do campeonato. Eu senti. Você pode ver que cada vitória que a gente conquistou, cada empate, era uma vitória pra gente. A gente era vestiário como se fosse uma final, a gente comemorava. A gente gritava e falava, mas vocês não ganharam nada, ganharam um jogo, mas pra gente era muito importante isso, por conta do ano passado, por conta do que pensaram da gente, por conta que falaram. Eu tenho amigos de outros times, eu tenho conhecidos que falaram, não, mas você vai jogar. Sim, e foi o que aconteceu. E eu acho que desde daquele sábado que eu acordei de manhã, eu sabia que a gente ia ser campeão. Até então, minha família estava aqui, meus amigos, meus companheiros, mas, tipo, pra mim nada ia fazer a gente perder aquele jogo. E foi o que aconteceu. Acho que desde a entrega, desde o começo, que nem a segunda rodada contra o Airstreak, que a gente acabou empatando lá, foi o jogo que a gente empatou e, tipo, se reuniu ali no campo, e ali eu vi, cara, como unido a gente estava. Parecia que a gente se cobrou para no próximo jogo ganhar, sabe? E foi o que aconteceu. Eu acho que durante essa campanha, os jogos que a gente fez, a forma que a gente se entregou, cara, por exemplo, na semifinal, contra o time de Osasco, a gente ganhava cada bola e parecia que a bola nem ia chegar ao nosso gol. Então eu achei que isso já fez a diferença no dia da final e no momento que foi pros pênaltis. E dito isso, a gente foi campeão, eles erraram 2 pênaltis e eu acho que foi o que aconteceu. A gente, não que tava ganho, mas que a nossa entrega e o jeito de todo mundo estar junto foi o diferencial disso. Boa, boa. E assim, a Copa Elite de Aspirantes hoje é o único, né, campeonato que, falando de base, de projeto, que abrange essa categoria, né? Essa categoria um pouco mais velha. Que hoje, existe 2 campeonatos hoje que abrangem essa categoria. O Brasileirão de Aspirantes, né? Que já abrange só clubes, né? Então, Santos, São Paulo, enfim. São clubes hoje divididos, inclusive, pelas suas divisões. E tem a Copa Elite, que é um projeto novo, né? Tem 1 ano aí o projeto. Agora vai iniciar a 3ª edição com previsão agora em outubro, mas já foram 2 edições de sucesso. Eu queria saber, cara, da sua opinião, o quão importante é ter campeonatos, ter visibilidade, que abrange uma categoria que para muitos ali já não querem investir, já não querem trabalhar. Então, qual é o importante de um campeonato como esse aí na formação, no desenvolvimento de atletas mais velhos? Então, eu acho que independente da idade, você tem um sonho, você tem que ir atrás. Então, hoje eu acho que no Brasil é uma idade que talvez tenha um preconceito a mais, não sei se falar isso, mas é mais difícil, lógico. A gente sabe como que hoje em dia os clubes maiores assim querem atletas mais novos, desde pequeno. Só que, cara, é importante, porque a oportunidade ela não vai cair do céu, mas você tá preparado, tá fazendo fazendo acontecer, como é esse campeonato, como a Copa Elite dá essa oportunidade pra gente, é importante para dar rodagem, para uma oportunidade de algum olheiro tá aí chamar você para fazer um teste em um clube maior ou oportunidade melhor. Então acho que independente tem que seguir seu sonho, cara. Acho que tipo é importante porque você não sabe o dia de amanhã. Então você tá trabalhando, tá treinando todo dia, como a gente fez, todo dia da semana, todo dia, um dia antes do jogo descansar para jogar bem, para se classificar, para ser campeão. Então é importante. Acho que independente da idade que você tiver, se preparar é importante. E esse campeonato deu essa oportunidade pra gente, dá essa oportunidade pra gente, como nas próximas edições. E isso é muito importante. Você achar um empresário, um agente ou um clube, e mais importante, fazendo o seu papel, que é treinar, que é estar jogando, que é às vezes tem um cara aí na arquibancada assistindo. Então é importante, é muito importante para dar continuidade na carreira. Eu acho que a oportunidade vai cair, independente da idade. Pô, é isso, cara. Então a gente esteve aqui com o Gustavo Araújo, lateral esquerdo da equipe campeã do CT Fox Guarulhos, que foi responsável por levantar a taça na final. Então curtam, compartilhem e sigam para mais. Valeu. Valeu. Boa, foi boa.